Quem já ouviu falar daquele ditado, a união faz a força? Pois é, muito conhecido, né? Imagina quando essa união está dentro da sua casa. Imagina quando você, com o seu cônjuge, pode fazer uma diferença muito grande na sua família. Eu quero compartilhar com vocês hoje aqui um testemunho do que aconteceu comigo e com meu esposo quando a gente decidiu entrar num propósito juntos. O ano era 2015. Eu e meu esposo tínhamos acabado de casar e nós entramos no propósito, decidimos entrar no propósito juntos. Nós faríamos 21 dias de oração pela madrugada, às 3 horas da manhã, e nós colocamos 3 coisas diante do Senhor. Uma das coisas foi um congresso de mocidade, do qual nós éramos líderes e nós queríamos que o Senhor abençoasse esse congresso. O segundo foi a compra da nossa casa, porque nós morávamos de aluguel, não tínhamos casa própria. E o terceiro era o carro próprio, porque nós não tínhamos carro na época e a gente queria ter o nosso carro. Pois bem, nós entramos no propósito e começamos esses 21 dias de oração. Foi bem difícil, eu confesso, porque quando você entra no propósito de oração, você move o mundo espiritual. Sabe, essa terra, essa vida que nós estamos vivendo aqui, é somente a sombra da vida que a gente vai viver posteriormente. É a sombra do eterno, é a sombra do que vem depois. Então, tudo que nós tocamos, tudo que nós vivemos aqui, visivelmente, é somente a sombra do mundo espiritual. É a sombra do mundo espiritual. Guarde isso com você. E nós passamos, esses 21 dias de oração, foi muito difícil. O inimigo se levantou muitas vezes para tentar nos destruir, para poder nos separar. E por muitas das vezes a gente pensou que nós fôssemos ser vencidos, mas Deus nos sustentou. E aí, com o passar do tempo, naquele mesmo ano, em 2015, era o congresso de jovens e Deus abençoou. Foi um congresso lindíssimo, onde nós vivemos experiências maravilhosas com Deus, com uma mocidade gigante, e foi bênção de Deus, foi o céu na terra. A segunda coisa foi da nossa casa. E depois de viver essa experiência, do congresso, nós já estávamos muito felizes, porque Deus tinha realizado coisas grandiosas naquele lugar. E e aí surgiu a oportunidade de nos mudarmos, de cidade. E nós iríamos viver numa casa pastoral. Sabe, às vezes as pessoas elas ficam com medo de serem taxadas de coitadinhas, de que tá vivendo de favor. Não tem esse medo, não tem esse receio. O que a gente faz é que para o Senhor é muito maior. Quando a gente tem medo ou receio do que as pessoas vão dizer, a gente esquece de viver o que Deus tem para nós. A gente esquece de pensar o que Deus imagina a nosso respeito. Então, a gente foi morar na casa da igreja. Nós ficamos como zeladores da igreja, eu e meu esposo. E foi daí que surgiu a oportunidade de nós comprarmos a nossa casa. E olha, Deus ele abriu as portas de uma maneira que a gente nem imaginava. Mas olha só o que Deus faz. Do lado da casa que nós morávamos, tinha uma chácara que uma família tomava conta, morava lá, era deles. E eles tinham outros imóveis no lugar onde a gente morava, E aí um dia, a minha mãe conversando com a moça que morava nessa casa, nessa chácara, elas estavam falando, a minha mãe falando que queria muito que eu comprasse a minha casa e ela ofereceu, falou que eles tinham, uma casa que estava à venda, se eu não queria comprar. Como que eu iria comprar? O único dinheiro que eu tinha era 5 mil reais que eu tinha guardado, mas que não era muita coisa. E ela entrou em contato comigo e me ofereceu a casa. E eu falei, olha, infelizmente não tem como a gente comprar, queria muito poder comprar, mas a gente não tem como comprar. Ela falou assim, não, vamos orar, porque essa casa vai ser de vocês. Você crê em palavra profética? Eu recebi aquilo ali naquela hora. Eu falei, amém. O esposo dela veio conversar com a gente e ele pediu 55 mil reais na casa. Eu tinha 5 mil, mas de onde que nós íamos tirar os outros 50, Não tinha como. Eu conversando com meu esposo, e olha só, quando Deus tá para entregar uma bênção na mão de um servo dele, o inimigo ele se levanta de todas as maneiras. Começou a colocar intriga entre eu e meu esposo, foi uma coisa. E aí a gente foi conhecer a casa, foi dar uma olhada na casa e a gente se interessou.
E aí o meu esposo fez uma proposta para ele, né? Aliás, ele fez uma proposta para o meu esposo de que a gente desse uma entrada de 25 mil e a gente pagaria os outros em parcelas. E aí o meu esposo falou para ele que não tinha esses 25 mil, não tinha como pegar emprestado, porque ia ser como se pagasse duas casas, né? Ia ficar muito caro, ia ficar os juros ia ficar muito alto, então a gente decidiu não fazer isso. E aí, passado alguns dias, ele entrou em contato conosco e perguntou se a gente não teria 15 mil para dar de entrada. E aí ele faria os outros 40 mil em parcelas de R$ 1.000. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você dar 15 mil de entrada numa casa e você pagar as outras parcelas em parcelas de R$ 1.000, sem fiador, sem nenhuma outra intervenção, sem a gente precisar de nenhuma outra pessoa para poder intervir entre nós e ele? Foi exatamente isso que Deus fez na nossa vida. Deus usou essa família para nos abençoar. Eu já tinha os 5 mil, né? O meu esposo conseguiu os 10 mil. E aí nós demos esse dinheiro de entrada. Deus preparou tudo de uma maneira assim muito linda. Nós demos esse dinheiro de entrada e aí nós ficamos pagando as outras parcelas, outras 40 parcelas, em parcelas de R$ 1.000, como se fosse um aluguel. Quantas pessoas não pagam um aluguel de R$ 1.000, de 1.500 ou mais? E nós pagamos dessa maneira. E Deus abençoou, nós pagamos todas as parcelas e quitamos a casa junto com essa família sem precisar de nenhuma intervenção. A gente não foi ao banco para pedir para financiar a casa para a gente. Foi tudo entre a nossa palavra e a palavra deles. Olha como é importante também a gente manter a nossa palavra, a gente ser pessoas honestas e corretas, porque Deus abençoou. Isso foi a bênção da casa. Deus abençoou a gente com uma casa maravilhosa. Nós ainda reformamos essa casa porque Deus preparou tudo. E olha só, nós também compramos o carro. Então, os três pedidos que nós fizemos ao Senhor, Deus nos abençoou por causa de uma coisa: a união. Você e o seu cônjuge têm um poder muito grande nas mãos, que é a união. Quando o povo de Deus se une, quando as pessoas se unem, elas conseguem fazer coisas grandiosas. Porque a união, ela traz a presença do Senhor. E Deus começa a mover o céu, começa a mover o que é necessário para nos abençoar. Que esse testemunho possa servir de inspiração para você buscar a Deus com o seu cônjuge, para vocês serem abençoados, para vocês serem edificados, não somente na vida material, mas em qualquer coisa que você tenha desejo no seu coração de chegar diante do Senhor, de ser usado pelo Senhor, de ser abençoado pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua vida financeira, por tudo na sua casa. Se você entrar num propósito com o seu cônjuge, pode ter certeza, Deus vai abrir as portas do céu e vocês vão ser abençoados. Amém? Faça o teste, seja abençoado e curte, compartilha, comenta aí um testemunho que você tem, uma bênção que você teve a partir de um momento que você também fez um propósito diante do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.